Ninguém. Se vocês quiserem sentar por aí, gente. Bom, gente, primeiro, prazer ter vocês aqui. Meu nome é Eduardo, o pessoal me chama de Eduardo. E aí, eu acho que vocês vão curtir a história. A gente, quando idealizou o espaço aqui, com essa temática do Rei do Gado... Ah, tem um pessoal vindo ali da ilha. Pessoal, se vocês quiserem ouvir, eu vou contar a história do Rei do Gado. Então, quando a gente decidiu fazer uma temática do Rei do Gado, quando a gente imaginou o café, até ia se chamar Bufalari, que é o nome da nossa queijaria. Mas, como a cidade de Andradina ela começa aqui nessa fazenda, a primeira clareira aberta, quando ela vai ser fundada, foi aqui, no lugar que vocês pararam o carro um pouquinho para cima ali, é onde foi a primeira clareira aberta. A gente tem um barracão ali, que ele foi o primeiro hangar aqui de Andradina da década de 30, inclusive tem fotos dele ali dentro. É um hangar assim, que tem 2 aviões na frente, é bem ali. A primeira criança nascida em Andradina foi aqui dessa casa. Essa casa é da década de 20. Óbvio que ela foi reformada, mas a estrutura de alicerce toda é da década de 20. Então esse é um dos motivos. O outro motivo é a gente desmistificar a história real do Rei do Gado. Porque todo mundo conhece, muita gente conhece Andradina pela música do Rei do Gado. E a música que inspirou a novela do Rei do Gado. A novela ela é baseada na música, tanto que a novela se passa em Ribeirão Preto, que a música fala um bar de Ribeirão Preto. Só que tanto um quanto a outra são ficções. Não é o que era na realidade. Na realidade, o Rei do Gado, que era o Moro Andrade, e o Rei do Café, que era o Lunardelli, foram amigos, inclusive fizeram negócio juntos. Porque o Moro Andrade, antes de ser Rei do Gado, ele foi o maior exportador de café do Brasil na época. Então, ele negociava muito café do próprio Lunardelli. Inclusive, depois eu vou contar uma história daquele quadro ali do Gato Preto, que o Lunardelli está junto nesse lugar. E o outro motivo por exemplo, eu até postei hoje no Insta, de vez em quando eu posto, a cada 20 dias, uma cena da novela, que o Fagundes está no avião, e alguém fala um negócio de Rei do Gado, e fala, não, todo mundo fala que eu sou Rei do Gado, mas eu não sou o Rei do Gado. O Rei do Gado de verdade é de Andradina, inclusive fundou a cidade e tal. Essa cena na novela foi criada a pedido da família, porque justamente as pessoas confundiam muito a história da novela com a história real. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu juro, a pessoa não era de idade, nada, ela perguntou pra mim se o Antônio Fagundes tinha morado aqui nessa fazenda. Gente, o Moro Andrade morreu em 62. Então, assim, as pessoas confundem a ficção com a realidade. E a gente percebeu o seguinte, as pessoas estavam de fato misturando as vibes ali. E a Silvia Pfeiffer, que era a mulher do Rei do Gado na novela, ela tinha ali, ela teve caso com um administrador, depois com um peão e tal, e aquele negócio começou a virar um burburinho. Aí um tio meu, né, que é neto, sou bisneto do Moro Andrade, ele era neto, é muito amigo, que ele faleceu há 2 anos, amigo do Almir Sater e do Sérgio Reis. Então ele entra em contato e fala, cara, pelo amor de Deus, conserta esse negócio, que a minha avó tá se passando de levada, esse negócio tá chato. E aqui a cidade, a Câmara Municipal mandou o ofício, e aí eles criaram essa cena, né, para esclarecer essa questão. Então, esse é um dos motivos também que a gente quer contar a história verdadeira, que é muito mais legal que a novela, eu acho. Enfim, aí como é que começa essa história? Ele nasceu em Brotas, em 1889. Os pais dele eram de Borda da Mata, Minas, se mudam para Brotas. Ele nasce lá. E ele morava num sítio distante da cidade, com os pais, os irmãos e o tio dele, que é o Francisco Teodoro de Andrade, que foi esse cara que foi a primeira criança que nasceu aqui, era o filho dele, ele teve 16 filhos. E inclusive quem é de Andradina, não sei se tem alguém aqui, eles são de Andradina. E a Praça do Teodoro, o Colégio Teodoro, é por conta desse tio dele. Esse tio dele estimulou ele, andou com ele a vida toda, todas as grandes decisões o tio dele participou. E o que acontece? Como era longe da cidade, ele não tinha como ir para a escola. E o sonho da vida dele, desde criança, era ser um grande fazendeiro. Só que ele não tinha como estudar, e ele sabia que ele só conseguiria sair ali do sítio se ele pudesse estudar. Então ele, quando está de 9 para 10 anos, ele e o tio Chiquinho convencem os pais a deixá-lo morar na cidade de Brotas para estudar. Só que eles não tinham parentes em Brotas. A única pessoa que eles tinham uma relação um pouco mais próxima era o seu Cairala, que era um libanês de meia idade. Vem cá, é mansinha, viu, gente? Tem tamanho. Era um libanês de meia idade, o seu Cairala, que era dono da venda onde a família fazia as compras. Então a relação que eles tinham ali era um pouco mais próxima. Ele vai morar lá com o seu Cairala. Ele mora lá dos 9 aos 18 anos. Quando ele conclui o ensino normal,
Aí ele ingressa em escrituração fiscal, que era equivalente hoje à contabilidade, ele era contador formado. E aí ele vai trabalhar num banco que abre na cidade, que é a Caixa Econômica Federal. Dali ele vai trabalhar para um fazendeiro que criava gado, que ele precisava ganhar um pouco mais e tal, e vai fazer a parte de contabilidade desse fazendeiro. Porque ele queria aprender sobre o mercado do gado. Então, nada melhor do que ele estar com um cara, né, respaldado. E aí ele passa a entender do gado, do próprio mercado do gado. E lá ele conhece minha bisavó, que é a Guilmar, com quem ele se casa, e logo eles têm filhos. Só que antes disso tem um fato que é o que vai mudar a vida dele. O seu Cairala, nesse período que ele mora dos 9 aos 18 anos, seu Cairala importou uma mulher do Líbano para casar. Naquela época passava um cara vendendo com book, esposa para os libaneses, elas vinham do Líbano. E ele comprou uma moça, tal, jovem, bonita. Aí quando chega esse navio de libanesa, em Santos, como era em Santos, era longe de Brotas. Seu Cairala não vai buscar ela, não podia, aí ele queria uma companhia, na verdade. O vendedor fica com a moça que ele comprou e manda uma senhora da idade dele para ele. Mas foi muito bom, porque era uma mulher mais madura, ela é professora no Líbano, e ela meio que abraçou o Antônio como filho ali e tal. Então ela ensinou para ele uma série de outras técnicas de matemática, por exemplo, que na época não tinha. Ele, por exemplo, fazia contas com ábaco, né? São aquelas bolinhas que árabe faz conta. Então ele já era um moleque mais acima assim dos outros, mas aí ele fica ainda mais ligado, né, em um monte de coisa. E aprende a falar árabe. Isso é uma coisa que vai mudar a vida dele. Então, aí quando ele sai, vai para a fazenda, nasce o primeiro filho, o que ele estava ganhando começa a ficar pouco. E o patrão dele não podia mesmo pagar mais para ele, mas gostava muito dele, indica ele para trabalhar com um cafeicultor na região de Itaiúva, Ribeirão Preto, por ali, que não é o rei do café ainda, eles são contemporâneos, tá? Aí ele então vai trabalhar para esse cafeicultor, e esse cafeicultor recebe um grupo de estrangeiros que veio comprar café no Brasil. E era um grupo de árabes. E ninguém sabia que ele entendia a língua, só ele e o patrão. E os árabes vieram comprar café e estavam comprando no interior de São Paulo café a R$10 a saca. Que era um preço que não era nem tão caro, nem tão barato, mas era um preço razoável. E o patrão dele tinha um volume de café muito grande, que seria o suficiente para completar o que faltava da carga do navio. E o café dele era melhor que o dos outros. Então ele queria receber um pouco mais. Ele queria R$15, os caras queriam pagar 10, aquela confusão toda. E ele ali, né, prestando atenção na conversa. Acontece um fato importante na fazenda, ele tem que se ausentar da reunião, o patrão. E ele continua lá na sala até o patrão voltar. E ele entendeu o seguinte: por que os árabes vieram comprar café no Brasil, se a África é a metade do caminho, eles sempre compraram na África? Porque na África o café estava equivalente a R$50 a saca. Pô, 5 vezes mais. E ele entendeu o seguinte: se eles não comprassem o café do patrão, eles teriam que voltar para o Oriente Médio, parar na África, achar, negociar café e iam ter que pagar R$50. Então eles estipularam um teto, R$40. Até R$40 eles poderiam pagar para o patrão dele, que ainda era um bom negócio, que era a última compra. Ele entendeu isso, chama o patrão e conta, fala: ó, esquece o negócio de R$15. Você vai pedir R$50, porque árabe você tem que barganhar. R$40 eu garanto para você que eles vendem. Aí o patrão sabia que o sonho da vida dele era ser fazendeiro e começar a ter uma fazenda. Fala: Antônio, se eu vender a R$40, vai ser a maior venda que eu fiz na minha vida. Eu vou te dar uma comissão e você vai ter a tua independência, vai poder começar a tua vida, que dá para você comprar uma fazenda com o dinheiro que eu vou te pagar. Aí ele faz o negócio, entra numa puta de uma grana. Ele pega esse dinheiro, ele não compra a fazenda. Ele volta para a cidade que ele morava, na época Itaiúva, e vai procurar o seu Guilherme Moura. Até então o sobrenome dele não era Moura Andrade, era só Andrade. Seu Guilherme era um cara mais velho que ele era muito amigo, que sempre disse que ele falou assim: Tony, você tem ótimas ideias, o dia que você for montar uma empresa eu quero ser teu sócio. Aí ele vai até o Guilherme: ó, Guilherme, eu estou com um recurso aqui, eu vou montar uma exportadora, você quer ser meu sócio? Falei: claro, eu sempre quis, eu vou ser teu sócio. O que nós vamos exportar? Eu vou começar exportando café. Aí o Guilherme falou: Antônio, você tem tanta ideia boa, mas o café não, o café tá barato, tá correndo a R$10, quem tinha para comprar do exterior já comprou, você que vendeu. Eu falei: eu sei, só que eu ouvi uma conversa dos árabes que vai ter uma guerra na Europa. Estourou a Primeira Guerra Mundial, isso foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E o que aquece e dá energia para os soldados em batalha é o café no inverno europeu. Então nós vamos vender café para a Europa. Convence o Guilherme, ele junta as economias dele e do Guilherme e sai varrendo o que tinha de café. Onde eles acharam o café, eles compraram, que o dinheiro deu. Aí eles alugam, quem já entrou no memorial vai ver na sala da direita, tem uma imagem
de uma sacaria de café. Aquilo é no Porto de Santos. Eles alugam vários barracões nas docas em Santos e enchem de café aquilo ali. Monta a importadora lá, e junto com outro sócio, um terceiro sócio, que depois sai da sociedade. Por quê? A guerra demora um pouco para acontecer. E eles tinham empatado todo o dinheiro lá. Então eles passaram um período meio apertado. Então, o que ele faz para solucionar isso? Ele não falava inglês, mas ele contrata o intérprete, monta no navio e vai para Chicago. Vai na Bolsa de Chicago, na cara dura, faz um cartãozinho de visita lá nos Estados Unidos, entra lá e leva umas amostras, comercializa o café que ele tinha, então ele já vende parte do café para Chicago, e de lá ele vai para Londres para vender na Bolsa Europeia de Londres, apesar da guerra não ter estourado. Então era uma coisa de menor volume, mas ele passa a ficar conhecido como um cara que vende um café de qualidade. Aí quando a guerra estoura, aí lavaram a égua mesmo. Então assim, o que era 10 para vender a 40, ele vendia 200, só que ele vendia em dólar para os Estados Unidos e em libra para a Inglaterra. Então ele ganha muito dinheiro muito rápido. Tanto que se a gente fizer a conta, gente, se ele nasceu em 1889, foi em 1900. E aqui ele começou a desbravar na década de 20, ele veio para cá com 20 e poucos anos, né? E nessa época que ele vem para cá, ele já tinha parado por esse ciclo do café. Esse período que ele exportou café, ele foi o maior exportador dessa época. Nessa época ele conhece o Jeremias Lonardelli, que fica muito amigo dele. Só que é o seguinte, como que ele entra no negócio do gado? Era o sonho da vida dele. Mas como o negócio da exportação estava indo bem, ele tinha meio que deixado isso de lado. Só que ele não perde o contato com o mundo árabe. O mundo árabe não ditava as regras do mercado, mas quando tinha uma fumacinha lá ia acontecer, como aconteceu da guerra. A guerra atrasou, mas aconteceu. Ele fica sabendo antes que o café vai entrar em crise. De fato, tem a crise do café de 29. Então, muito antes disso, ele fica sabendo. Ele chama o Guilherme Moura e fala, Guilherme, o café vai entrar em crise. Naquela época, assim, você quebrava mesmo, você não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Ele falou, eu vou sair do negócio do café, a gente está muito bem, agora eu vou atrás do meu sonho, que é terra. O governo está vendendo terra barata no oeste do estado, que é a nossa região aqui, e eu vou comprar e eu vou criar gado, o meu sonho e tal. Aí o Guilherme falando, Antônio, eu não vou com você, eu não sou de fazenda, eu não gosto de mato. Aqui só tinha mato, não tinha nada, era Três Lagoas, Araçatuba e mata, com toras de 2 metros de diâmetro, né? Aí ele, Ricota, tudo bem? Nossa. E aí ele vem pra cá, só que ele fala, o Guilherme, eu preciso do nome da empresa, porque o nome Moura Andrade é um nome muito conhecido, por conta dessa parte de comércio toda. Falei, e eu tenho um projeto de montar um frigorífico de exportação de carne, que é esse frigorífico aqui na frente. Aí o Guilherme fala, Antônio, fica com o nome para você, tudo que eu sou e que eu tenho, eu devo ao negócio que você me propôs, a nossa amizade. Nome é teu, não preciso do nome. Aí ele acerta-se lá com o Guilherme. Vem cá, querida, vem cá. Fica aqui. Não, prende ela rapidinho. Bom, aí ele então fica com o nome da empresa, em homenagem ao amigo, ele tira uma segunda certidão de nascimento e insere o nome Moura. Ele vira Antônio Joaquim de Moura Andrade. Inclusive, o nome era um nome tão assim relevante que o Auro, que era o segundo filho dele, que foi quem entrou na política, né, a nível nacional, também faz um mesmo movimento, vira Auro Soares de Moura Andrade. O Auro tem uma passagem que eu faço questão de esclarecer, porque o Auro ele leva a culpa da Revolução Militar de 64, né? Não sei se vocês viram na sala da esquerda, tem uma foto que está o Jânio Quadros lá. Aquela reunião foi aqui em Andradina, então provavelmente aqui em Andradina foi definido o futuro da América Latina naquele período. Por quê? O Auro era o presidente do Congresso, e é ele quem declara vaga a cadeira do vice-presidente e passa para o Mazzilli, que é o presidente da Câmara de Deputados, que passa para os militares. Então, de fato, foi ele quem fez isso, mas o que não se fala é que era para os militares ficarem apenas os 2 anos que faltava do Jânio, e não os 20 e tantos anos que eles ficaram, né? Tanto que nesse período a família rompe um longo período com os militares, um período muito grande, eles eram muito ligados. E essa ligação tem muito a ver com uma outra situação, que foi antes, inclusive, dele sair, dele vir começar a comprar as terras. Ele é considerado o patrono da aviação civil no Brasil. No Brasil não existia aviação civil, existia aviação civil das empresas aéreas e do governo. Ele era muito ligado ao Assis Chateaubriand. Vocês vão ver lá algumas imagens do Assis Chateaubriand. Na sala da direita tem uma frase do Assis Chateaubriand que falava que o Moura Andrade tinha uma fé inabalável nas pessoas. Então eles eram muito ligados. Então eles vão para os Estados Unidos num evento e lá eles conhecem a aviação civil.
E o Chateaubriand volta de lá decidido a trazer a aviação civil para o Brasil. Pô, e ele tinha a única TV do Brasil na época, era a Tupi, tinha os jornais, Diários Associados, Revista Cruzeiro e tal. Começa uma campanha gigantesca para trazer a aviação civil. Quem podia ter avião, queria ter avião, mas comprar avião de quem? Quem quer comprar? Então o Humor Andrade se associa ao Coronel Marinho Lutz e eles passam a importar os aviões desmontados. Vinha de navio até o Porto de Santos, dali subia para o Campo de Marte, lá eles montaram uma linha de montagem. Aí quem montava esses aviões era o meu avô, que era o filho mais novo dele, que era apaixonado por mecânico, entendia muito. Inclusive por esse motivo que meu avô vem para Andradina, é o único filho que veio para o interior, que ele vem montar os equipamentos do frigorífico. E aí ele acaba ficando aqui, é prefeito aqui e tal. Enfim, e aí então eles montavam os aviões, eles saíam em revoada. Eles saíam em 4, 5 aviões e paravam nas cidades mais emergentes, nas fazendas grandes, apresentavam que era o avião e ali já fechava o negócio, né? Ele já deixava o avião ali, mas ele fechava o avião. E uma curiosidade é que como não tinha avião, não tinha escola de piloto, lógico, não tinha avião. Então como que ele ia resolver isso? Ele volta para a Europa e traz pilotos das forças aéreas do pós-guerra. Os caras não tinham mais serviço, acabou a guerra. Então ele traz, inclusive aqui em Andradina a gente tem uma avenida no Jardim Europa, chama Jean Bernard. O Jean Bernard está numa das fotos ali, era um piloto da Força Aérea Suíça, que era o piloto dele, o grande amigo dele, que mais voava do que ficava em casa, né? Então ele fez isso, então ele já trazia, vendia o avião, fornecia o piloto, a coisa acontece. Muito bem, quando ele sai, ele finaliza a questão do café, ele então começa a comprar terras e começa a abrir aqui a fazenda. Aí o tio Chiquinho, que é aquele mesmo tio tal, que estimulou ele a sair, é ele que vem de carro de boi a pé com uma turma de Araçatuba para cá. Chega aqui é um ponto alto com 3 córregozinhos tal, e abre essa primeira clareira, ele vem, pousa aqui, e aí a coisa começa a acontecer. Só que o que acontece? Era muita área, gente, era muita terra. Dezenas de milhares de hectares. Então, ele precisava de gente para derrubar essa mata. Naquela época não tinha motosserra. Quer dizer, a gente tinha árvores aqui de 2, 3 metros de diâmetro. Então, como é que você ia derrubar tudo isso? Precisava de muita gente, que era no facão e no traçador. E no traçador, o traçador é aquele serrotão grande que está lá, que fica um de cada lado, né? Então ele vai e traz, ele busca o pessoal do norte e do nordeste. Não por acaso, Andradina, no oeste paulista, é a cidade que mais tem descendente de nordestino. Acho que não tem nenhum lugar. Aqui você tem de tudo quanto é estado do Nordeste, tem gente aqui em Andradina. Eu vejo aqui os nossos funcionários, tudo bem, Alagoas, Pernambuco, não sei o que, Bahia. E aí o que acontece? Esse pessoal começa a abrir a fazenda. Gente, ele começa na década de 20, a cidade é fundada em 37. Tudo bem que um pouquinho antes ela já estava meio pronta, mas vamos lá. Demorou pra caramba. Quando ele finaliza esse trabalho, ele chama os caras que até então a ideia dele não era montar a cidade, era colonizar o local assim, ter lá a fazenda funcionando, frigorífico e tal. Aí ele chama os funcionários e fala, pessoal, acabou o serviço, vou levar vocês embora. Os caras falam, não vai não, nós não vamos, a gente quer ficar aqui, aqui tem trabalho, aqui a terra é boa, aqui a gente vai poder criar as nossas famílias, só que a gente quer que você vá buscar as nossas famílias. Então põe aí, 500 caras, 7 por família. Só que, por exemplo, eu estava contando essa história aqui uns meses atrás, tem um senhor, me fugiu o nome, ele ainda está vivo. Ele falou, Eduardo, eu sou o 21º filho de uma família de baiano. Então essa conta de 7 pode ser muito maior. Então a cidade ela já começa de uma cidade de um tamanho grande, o tamanho de cidades da vizinhança aqui hoje. Então aí a coisa começa tal, e bem a cidade dá uma empacada no crescimento dela. Nesse período, a noroeste do Brasil está lançando a linha férrea. Essa linha de trem que vai para Três Lagoas não passaria aqui, passaria em Pereira Barreto, em Juçandira. Só que aquela região é a região conhecida como Pantanal Paulista, tem muitas áreas alagadas ali. Ele fica sabendo que os engenheiros da NLB estavam tendo dificuldade para achar um trajeto seco para lançar a linha. Aí ele vai até lá, se reúne com os caras e fala, olha, eu dou sem custo nenhum para a NLB o que vocês precisarem de área seca, das minhas áreas mais altas, vocês passarem a linha do trem por Andradina. Lógico, aí ele falou, rodou uma fazenda também nessa, né, com engenheiro, mas tudo bem. E aí só que ele impôs uma condição. Isso aí vocês viram lá nas fotos também, tem uma imagem da estação de trem com um monte de madeira assim na beira da linha do trem. Ele tem uma sacada que é a seguinte, se ele tivesse aqui uma estação ferroviária, o trem pararia, desceria meia dúzia, sobe 5 e tal, ia ser um ponto de parada.
Mas ele exigiu o seguinte: a Andradina vai ser um ponto de reabastecimento da Maria Fumaça. Então ela tinha que parar aqui e abastecer de madeira para seguir viagem. A madeira era o combustível dela. Então ficava parado aqui muitas horas. As pessoas desciam do trem, que você não ia ficar dentro de um vagão com 42 graus. Então você ia na cidade, você ia no mercado, você ia no restaurante, na farmácia, enfim. Você conhecia a cidade. Então você via aquele movimento que estava, cidade empolvorosa, começando. Aquela placa, não sei quem já viu, umas madeiras enormes com outdoor assim. Isso é uma prova da fertilidade das terras de Andradina. Ele era bem marqueteiro. Ele colocava aquelas madeiras com essas placas na beira da linha do trem, onde o trem parava. Então você descia ali e falava: cara, essa terra dá uma madeira dessa, a terra é muito boa. A cidade bombando, falava: vou ficar aqui. Para que eu vou seguir lá pro Mato Grosso, na época começando também, pro Pantanal, para não sei onde? Você ficava. Então a pessoa descia com a família, as malas na mão ali, um dinheiro para começar a vida. Só que ele percebeu o seguinte: as pessoas, o dinheiro que eles tinham para começar a vida, eles compravam ali a casinha, a terra, não sei o quê, e não sobrava recurso para o cara investir no seu próprio negócio. O que ele faz? Ele cria Casa Bancária Morandrade, que era uma financeira. Mas a finalidade dessa financeira era ele fixar o colono na terra. Ele não queria ter um retorno daquele pedacinho de terra ali, do terreninho que ele estava vendendo. Ele queria que o cara ficasse aqui. E ele falava o seguinte: se ele desse a terra, o terreno da casa para o cara, na primeira seca, na primeira febre, não sei do que teve, na primeira peste de, sei lá, gafanhoto, o cara larga e vai embora, porque ele ganhou, não gastou nada com aquilo. Então ele vendia para as pessoas, mas a Morandrade financiava. Não financiava em 50 vezes, financiava em 50 anos. Isso é muito legal, que até hoje eu tenho testemunhos de gente que vem aqui e fala: nossa, você está falando agora, eu me lembro. Por exemplo, a gente tem um dentista que hoje era Motoyama. Ele falou: Dado, eu tinha até pouco tempo a caderneta que meu pai pagou por 50 anos da casa que eu moro hoje. Então isso é muito legal. E quem era da época falava: não, realmente eu não me lembro quanto era, mas era um negócio assim, você não sentia. Mas é uma forma que ele tinha de prender essa pessoa à terra, né, e à localidade. E deu muito certo. Deu tão certo que 10 anos depois, o Otávio, que era o irmão mais novo dele, compra uma fazenda em São Pedro, interior de São Paulo, ali perto de Piracicaba, e eles descobriram que lá tinha água termal. Então ele e o irmão fundam Águas de São Pedro, que é uma estância turística muito legal, inclusive, se vocês puderem ir. Hoje Águas de São Pedro é o melhor município do Brasil em IDH, para se dizer. É o menor município do estado de São Paulo, o segundo menor do Brasil, mas é uma graça, ela é muito legal. E 10 anos depois de lá ele funda Nova Andradina, ele compra áreas em Nova Andradina também, fazendas imensas, muito maiores do que aqui. E em Nova Andradina tinha a Fazenda Baile, né? Ô Ricardo, vai deitar. E o pior é que ela gostou da senhora, né? Vem aqui, senão não vai dar. Vem cá. Vai deitar então, vai deitar. Aí, e a Fazenda Primavera, que era a fazenda com a maior estrutura física. Na Fazenda Primavera tinha açougue, tinha laticínios, tinha... Ele criou, na década de 50, não tinha energia lá. Meu avô fez um biodigestor, movido a esterco de animal. Para ter energia, ele criou um cinema para os funcionários. Todas as fazendas dele tinham escola, igreja e um clube para os funcionários. E a educação é um negócio muito interessante com ele. Inclusive eu contava essa história lá numa salinha com umas carteiras que tem ali do frigorífico. Ele falava que o que mudou a vida dele foi a educação. Então a educação era um negócio meio primordial para ele. Por exemplo, a escola do frigorífico, a dona Ana Cândida é viva ainda. Ela deu aula aqui e na cidade no mesmo período. Ela falava: nada se comparava à escola do frigorífico. O sistema de ensino, a merenda, tudo era melhor que lá. E nas fazendas longe das cidades, todas tinham escola de qualidade, tinha tudo isso. Então, e na Fazenda Primavera não era diferente, né? E a Fazenda Primavera é interessante, porque você tem a cidade ali, Porto Primavera, acho que a maioria aqui já ouviu falar, né? Porto Primavera, ela é de frente com onde era a Fazenda Primavera, né? E chama, parte do nome é por conta disso, é onde ele embarcava o gado que ele criava lá, de balsa, subia com a balsa da Morandrade 40 horas até Porto Independência, aqui em Nova Independência. Aí o gado descia 2 dias, vinha andando até chegar aqui no frigorífico, descansar e matar. Então ele tinha todo isso daí. E Nova Andradina tem uma outra curiosidade. Tem um período, Nova Andradina, ela é meio no canto assim, né? Ela não é na beira das principais rodovias e lá não tinha linha de trem, né? Então ele precisava levar uma linha de ônibus para lá. Quando ele
foi fazer e propor isso para quem fazia aqui, que era o seu paizinho, o seu Sebastião, o paizinho não tinha estrutura para levar para lá. Então ele propõe para o seu Walter Longo, até esse senhor morreu há 1 mês e meio. E eu não sabia dessa história, a filha dele que me contou. Que ele chama, o seu Walter era o cara que cuidava da logística da Morandade, porque a Morandade tinha caminhão, tinha trem, tinha balsa, tinha tudo. Ele que cuidava, ele falava: Walter, te interessa montar uma empresa de ônibus? Vai ser tua empresa, você só disponibiliza o serviço para mim lá. Aí o seu Walter falou: não, eu quero, seu André, tudo que eu quero, só que eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho os ônibus, não tenho recursos para comprar. Ele falou: não, agora você tem, tá aqui, o valor de 2 ônibus, vai me pagar como e quando você puder. Então isso é uma coisa que ele tinha, assim, quando ele acreditava em alguma coisa num projeto, numa pessoa, ele de fato fazia a coisa funcionar, né? Então é uma coisa muito legal. E lá começou um problema, como lá era mais no campo, assim, do estado em relação aos demais, começou a ter um custo de vida muito alto em Nova Andradina. Começou tudo a ficar muito caro. Então ele usou a estrutura, isso acho que o senhor não sabia, ele usou a estrutura da casa bancária Morandrade daqui, ele fez a mesma coisa para vender os lotes, essas coisas. Só que lá passa a correr o dinheiro da Morandrade. Então você ia comprar, vender as coisas no mercado, tudo era moeda Morandrade. Porque aí ele conseguiu estabilizar os preços da cidade. Então a cidade não tinha oscilações, porque as pessoas estavam querendo ir embora da cidade, para vocês terem uma ideia, num dado período. Então ele consegue estabilizar esses preços lá e depois volta a moeda normal. Mas um período o dinheiro que corria lá era o dinheiro Morandrade. Então, muito interessante. Mas eu acho assim, aí traz o frigorífico para cá. Uma coisa que era legal, que assim, ele sempre estudou, leu muito, dentro do que era possível. Eu imagino hoje, se ele tivesse naquela época acesso à internet como a gente tem hoje, o que ele não faria. Mas enfim, por exemplo, quando ele fez o projeto do frigorífico aqui, Moran, ele não entendia de frigorífico, ele tinha muito recurso, tinha o projeto, a ideia, o gado, tinha gado na vizinhança de outros produtores, mas ele não sabia como fazer. Então o que ele faz? Ele vai para a Itália, onde na época tinha os melhores frigoríficos do mundo, e traz o seu Maiolio, que é o cara que fiscalizava os frigoríficos italianos. Então ele traz o cara que era a maior referência que existia em frigorífico no planeta. O seu Maiolio vem, monta o frigorífico. Isso que eu vou contar agora, eu não sabia, um cara que trabalha lá que me falou esses dias, não à toa, o frigorífico Moran até hoje, algumas regiões principalmente o Oriente Médio e algumas regiões dos Estados Unidos ainda vão com a marca Moran, apesar de ele ser um frigorífico JBS. Eles precisavam fazer uma ampliação para novos produtos e eles queriam modificar internamente o frigorífico. Aí quando eu contei isso, o cara falou: então tá explicado, a gente tentou de toda forma fazer alguma mudança e o que nós fizéssemos ia tirar a funcionalidade do frigorífico, que é muito perfeita. Eles criaram um parque novo industrial ali. E até hoje o Moran é o que tem a maior cota Hilton. A cota Hilton é a cota de exportação de carne. Ele que tem a maior cota Hilton. Não à toa o JBS fez tanta força para adquirir essa unidade. A família vendeu para o seu Maiolio, para esse italiano, que depois vendeu para a Sadia, não funcionou, e venderam para o JBS. Então assim, o que ele não sabia, ele contratava quem soubesse muito, né? Então acho que por isso também deu muito certo. Aí trouxe os caminhões Scania para o Brasil, até hoje a Codema é a maior distribuidora de caminhões Scania do mundo, é do filho do Alto, Morandrade, em São Paulo. Então, tudo sempre deu muito certo, mas ao mesmo tempo ele também era competente, tinha ideia, ele arriscava, mas ele não arriscava no cru não, ele chamava alguém para desenvolver esses projetos junto com ele ou para ele. Né? Mas o que eu acho que é o grande legado dele, aí só para a gente finalizar, eu vou contar 3 histórias bem rapidinhas. Eu acho que era a forma que ele enxergava o ser humano, assim, como ele entendia as pessoas. Por exemplo, eu contava até que era uma vez a cada 3 meses, uma senhora que nasceu na fazenda em Barretos, morou lá até ela se casar, ela falou: não, Eduardo, ele fazia isso uma vez por mês. O Jean Bernard, que é aquele piloto suíço, pegava o avião menor, pegava um médico e um dentista, e rodava todas as fazendas e todas as empresas fazendo atendimento dos colaboradores e dos parentes dos colaboradores, sem custo. Uma vez por ano, o Favorino, que era o genro dele casado com a Wanda, que era a filha mais nova, que era médico em São Paulo, pegava os residentes na faculdade de São Paulo e fazia o mesmo percurso fazendo cirurgia de catarata e amígdala. Eles fechavam os ambulatórios das cidades próximas e tal, eles faziam isso nos parentes dos funcionários e nos funcionários, tudo sem custo. Então, assim, e sempre
dedicando muito a essa parte de cultura e de educação. Por exemplo, eu não tive o prazer de conhecer ele, que ele mora de 62, eu sou de 72. Mas como a família vendeu o frigorífico da Fazenda Guanabara aqui, que eu não tinha mais contato, mesmo a Primavera, eu frequentei muito, eles venderam na década de 80, eu sou de 72. E eu fui muito em eventos lá, e mesmo depois de ter morrido, todos os eventos tinham algum cunho de cultura ou de educação, todos tinham. Tinha um monte de brincadeira, mas você tinha alguma apresentação de alguma coisa lá. Então ele sempre foi muito ligado nisso, sempre gostou muito de arte. Então ele vai para Portugal, primeira vez ele vai de navio. Inclusive quem subiu lá tem uns móveis pretos antigos, ele traz nessa viagem que ele faz. Esses móveis já tem mais de 100 anos. Quando ele volta para lá, ele já volta com um avião, que é um avião grande que tem ali nas fotos, que é o que ele traz o pessoal do Norte e Nordeste, uma vez ele trouxe um touro do Rio Grande do Sul até aqui dentro desse avião. Ele vai com esse avião e traz esse avião cheio de bacalhau, é o prato que ele mais gostava. Traz cheio de poça salgada de bacalhau, mas não era para ele, era para os funcionários do frigorífico da fazenda experimentarem, que eles falavam que aquilo era um negócio muito bom, que todo mundo tinha que saber o que era aquilo, era o bacalhau. Mas enfim, aí tem a história, eu vou contar desse gato preto, que é muito legal, até depois se você tirar foto da historinha ali. Ele, quando ainda está em Santos, no período do café, ele está caminhando no cais, assim, bem onde o navio encosta, e na frente dele, daqui na janela lá, está indo um moço novo, muito nervoso, muito tenso, praguejando, xingando sozinho, chutando umas caixas e tal. Ele percebeu, mas não tinha nada a ver com isso. Continuou indo e o moço indo na frente dele. Passa um gato preto na frente do moço, o moço chuta o gato irritado, o gato cai no mar lá. E como é onde o navio encosta, o gato nem consegue sair, porque tem a mureta, né? Aí ele vê aquilo, se irrita muito, acelera o passo, vai até o moço, para o moço e fala: rapaz, o que está acontecendo? Você vai matar o animal caiu aí na água, me ajuda aqui, vamos salvar o animal. O moço meio perdidão, o cara estava meio passadão. Não, o senhor me desculpa, eu não sou assim não, nem vi o que eu fiz, eu estou muito nervoso. Não, estou vendo, me ajuda aqui, depois eu converso com você. Aí tiraram o gato lá, salvaram o gato. Ele: rapaz, o que está acontecendo? Eu estou vendo, já faz uns 5 minutos que eu estou andando atrás de você, você parece que está maluco. Não, é que eu estou desesperado mesmo, começou a chorar. Eu vim do norte há 4 meses, minha mulher está grávida, eu vou ser despejado, a gente não tem o que comer, eu não consigo emprego, e eu estou muito nervoso, o senhor me desculpa, eu não sou assim não, tal. Ele falou: rapaz, eu estou vendo que você tem cara de gente boa, o que você sabe fazer? Vou ver se eu posso te ajudar, te arrumar um emprego, serviço. Olha, eu sou pintor. Aí ele fala: você é pintor? Olha, eu não tenho nenhum serviço, mas o meu vizinho do meu barracão está querendo pintar o barracão dele. Se quiser, eu arrumo um emprego, sei lá, que ele é muito meu amigo. Não, eu vou, que eu estou precisando muito, mas na verdade eu sou pintor de quadros, eu sou artista plástico. Ele falou: olha, aqui no Porto vai ser difícil de arrumar emprego de artista plástico, mas você deu sorte, que eu gosto muito de arte. Ele gostava, ele entendia de arte. Porque ele era muito amigo do Assis Chateaubriand. Quem cria o MASP em São Paulo? O Assis Chateaubriand. Mas quem banca o MASP? Os empresários brasileiros e tal. Inclusive no MASP há 2 quadros do Moura Andrade lá até hoje. Um quadro do Renoir, muito bonito, e o outro eu não lembro o artista, também bem famoso, que é um quadro lindo, um quadro em tamanho natural de um caçador. Chamou o Caçador essa obra. Os dois estão no MASP. Então ele entendia de arte, gostava de arte. Aí ele fala: então eu vou encomendar um quadro com você, vou te ajudar. O que você mais gosta de pintar? Aí o rapaz diz, né, muito desconcertado: eu gosto de pintar animais. Mas rapaz, você gosta de pintar animal, você vai me chutar o gato, não sei o quê. Não, mas é porque eu já estou ferrado, eu venho passar um gato preto, vai me dar mais azar, não sei o quê. Quem falou para você gato preto azar? Não, é o cancioneiro popular, todo mundo fala isso, gato preto azar é passar embaixo da escada da azar, não sei o quê. Não, então tá bom, então vamos lá, eu vou te provar que gato preto não dá azar, gato preto dá sorte. Você vai fazer para mim um quadro de um gato preto. Não, tá bom, faço sim, senhor. Quanto que você vai me cobrar? Aí o rapaz falou: olha, eu não sei, eu não fiz nenhum serviço aqui ainda, eu nem sei quanto cobrar do senhor. Não, então vamos botar preço nesse negócio. Quanto você vai gastar de material? Pincel, tela, tinta, não sei o quê. Ah, uns 400 e poucos reais. Então 500 reais pelo material. Não, tá bom, eu tenho aí esse valor e dá. E falei: quanto você vai me cobrar pela tua obra, teu serviço? Imagina, não posso cobrar nada do senhor, o senhor parou, me deu atenção, já estou mais calmo, o senhor está me dando trabalho. Eu falei: não, estou te dando trabalho, não um trabalho, porque não vai sobrar nada. Você vai falar que o gato preto que te deu azar. Então, eu vou te dar mais 500 reais, tá bom? 1.000 reais.
Não, tá ótimo, pago 3 meses de aluguel, faço uma conta. Então tá bom, R$1.000 tá aqui meu cartão, quando tiver pronto o quadro, você vai lá no meu escritório, pode mandar a secretária me chamar em qualquer hora que eu acerto com você. Aí ele tava saindo e falou, ó, só que tem uma coisa, eu não quero um quadro de qualquer gato preto não, eu quero um gato preto da sorte. Aí o rapaz, mas como é que é isso? Ele falou, não sei, você que é o artista, você que vai fazer. Aí tudo bem. Tá ele lá uns 15 dias depois, numa reunião com o Jeremias Lunardelli, que era o rei do café, porque ele exportava café do Lunardelli. Bate a Cineide lá na porta. Senhor Andrade, desculpe incomodar, mas o senhor encomendou um quadro com um rapaz e ele tá aqui. Aí tinha passado 15 dias, ele não lembrava, mas que quadro, não encomendei não. Não, um rapaz, um quadro de um gato preto. Ah, o rapaz do gato preto, manda ele entrar. Entra o moço, tira lá o quadro da embalagem, ele tá ali olhando o quadro é um quadro diferente, um quadro que tem um traço meio infantil, mas quem entende de pintura diz que é muito bem pintado. E ele gostou, é um quadro muito diferente, e ele gostou muito da criatividade do moço. O moço desenha um colarzinho com uma figa da sorte no pescoço, então era o gato preto da sorte. Pô, o cara é realmente um bom artista e é criativo, né? Beleza, tava ali olhando, ia pagar o almoço. Aí o Lunardelli tava lá na sala, falou, Andrade, que quadro é esse? Porque é aquilo, gente, hoje é assim, você imagina naquela época. Se um fodão tinha um negócio, o outro queria ter também, né? Aí ele sabia que o Moura Andrade entendia de arte. Aí o Moura Andrade, Jeremias, você não conhece esse moço? Ele nem sabia o nome do moço. Esse rapaz aqui veio do norte, um artista consagrado lá. Ele veio aqui tentar sorte no sul. Eu conheci ele numa galeria que está inaugurando em Santos. Cara, o Lunardelli é Ribeirão Preto, nem sabia de galeria de arte. Aí ele encomendei esse quadro, ele estava finalizando a pintura, eu vi, gostei, comprei dele, mas ele faz obras fantásticas e tal. Aí o Lunardelli já, né, assim, empolgou, falou, se o cara é famoso, é bom, né, vou querer um. Aí, rapaz, você sabe que você pinta só animais? Ele falou, não, eu pinto tudo que o senhor quiser. Aí ele falou, olha, eu sou plantador de café, gente, década de 20 o pé de café tinha 4 metros de altura, né? Então ele, olha, eu quero, você não pinta para mim um painel de um pé de café? Não, eu pinto sim senhor. Aí ele falou, só que é lá em Ribeirão Preto, você vai ter que ir pra lá. Aí o moço, mas aí como é que eu faço? Aí o Murandaí, ô Jeremias, eu vou pra lá a cada 15 dias, eu levo ele lá de avião, trago, não tem problema nenhum. Combina aí. Aí o Lunardelli, quanto você vai me cobrar? O Moura Andrade sabia que ele não sabia dar preço. Então ele vai lá e fala, esse quadro aqui, Lunardelli, me cobrou R$3.000, já deu R$3.000 pro moço. Então de 1.000 já foi para 3.000, de desconhecido ele virou um cara famoso. Então ninguém sabe quanto ele ganhou na pintura do Lunardelli, mas o que é mais legal é que esse cara passa a ser o pintor oficial dessa turma, que era só o PIB da época. Então o cara que queria pintar a fazenda, a casa da fazenda, a mulher com o neném no colo, o filho não sei aonde, tudo era esse cara que passa a assinar o nome artístico de Paulista. E o cara, pô, faz a vida dele. Então sim, gato preto dá sorte. Mas a história que eu mais gosto de todas é uma que quando aconteceu uma vez, é aqui na Fazenda Guanabara. A Fazenda Guanabara é a sede da Avenida Guanabara aqui na cidade por conta da fazenda, que é a sede principal dessa fazenda, que era um retiro da Guanabara. A cidade começa aqui, mas a sede é na Guanabara. O que acontece? A Guanabara são 13 quilômetros para frente. Você imagina vir naquela época na estrada de terra. Eu peguei aqui de terra ainda. Quando subia, essa estrada não fazia curva aqui, ela subia onde é o campo de aviação. Quando chovia, filho, nem tatu de chuteira não subia ali. Eu amava, porque eu não sabia ir para a escola, eu estava montando a cavalo. Então quando era terra aqui, você imagina vir 15 quilômetros, cara, eu demorava um dia. Então aqui ele usava muito como uma base mais perto da cidade. Esses pés de jabuticaba aqui, eles são da década de 30. Aqui eram feitas reuniões para definir muitas coisas da cidade, eram feitas aqui. Mas enfim, a sede principal era lá. Então quando as pessoas vinham negociar com ele, tal, que ele nunca morou em Andradina, tá? Mas ele vinha muito para cá, que era o principal ponto dele por muito tempo. Então ele recebia as pessoas na sede da Fazenda Guanabara, e lá ele oferecia os almoços, os jantares para negociar e tal. E chega um grupo que vem de longe, imagina, se hoje é longe você vir em Ribeirão de São Paulo, imagina naquela época um Fordinho 29 na estrada de terra, era muito cansativo. Então ele ofereceu lá um almoço muito legal para um pessoal que veio de fora, e essa turma chegou meio em cima da hora já, eles ainda iam ter que correr a fazenda para ver gado, o almoço, a mesa estava posta, e eles já foram chegando, sentando e foram conversando ali, e ninguém bebeu nada, eles não conversaram muito mais. Só um minuto, gente.